Olá, meus amigos. Nesse vídeo vamos tratar do item 14.3.1.2, que aborda uma comparação entre o poder regulamentar e o poder regulatório. Bom, em relação ao poder regulamentar, ele é uma das espécies de poderes administrativos, poderes esses que vêm sempre abordados nos manuais, nos cursos, portanto, nos livros de direito administrativo. Ainda que não haja um consenso na doutrina em relação ao elenco dessas prerrogativas administrativas, desses poderes administrativos, fato é que a doutrina coloca o poder regulamentar numa espécie, ou como uma espécie desses poderes administrativos. Eu adoto um rol mais enxuto de poderes administrativos, falo em poder regulamentar, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro também traz um elenco enxuto, mas outros autores, como por exemplo José dos Santos Carvalho Filho, acrescentam a esse elenco ainda o poder vinculado e discricionário. Pessoalmente, como vocês viram no nosso livro, pessoalmente entendo que a discricionariedade e a vinculação são características dos poderes administrativos e não propriamente poderes autônomos. Bom, seja como for, independentemente de alguma polêmica doutrinária, fato é que a doutrina reconhece o poder regulamentar como uma espécie de poder administrativo. E quais são as características básicas desse poder regulamentar? Até para a gente fazer uma comparação com o poder regulatório. Bom, em primeiro lugar, o fundamento constitucional desse poder regulamentar. O poder regulamentar encontra fundamento no artigo 84, inciso 4 da Constituição. O 84 da Constituição elenca as competências do presidente da República. Por simetria, você aplica também essas normas, essas disposições ao chefe do executivo estadual, distrital e municipal, portanto, governadores e prefeitos. Fato é que o 84, ao elencar as competências do presidente da República, no inciso 4, diz que compete ao chefe do executivo editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. Portanto, primeira característica básica do poder regulamentar, seu fundamento constitucional, artigo 84, inciso 4. Bom, uma segunda característica se refere ao responsável pelo exercício do poder regulamentar. Como a gente acabou de ver, o 84 trata das competências do chefe do executivo. Especificamente lá fala do presidente da República, como eu disse, por simetria, essa norma constitucional se aplica também a governadores e prefeitos. Mas fato é que a própria Constituição Federal destaca que esse poder de regulamentar leis é um poder atribuído ao chefe do executivo. Portanto, em relação à segunda característica, quem é o responsável pelo exercício do poder regulamentar? Bom, via de regra, como fala a própria Constituição, o chefe do executivo. O chefe do executivo tem competência privativa para editar decretos e regulamentos para a fiel execução das leis. E aí dessa ideia decorre uma terceira característica nesse rol que eu apresento de características principais do poder regulamentar. A terceira característica, portanto, seria o caráter predominantemente político do poder regulamentar. Por que esse caráter predominantemente político? Porque, como a gente acabou de ver, o poder regulamentar ele é exercido por um agente político, pelo chefe do executivo. O chefe do executivo vai editar regulamentos, normas gerais, abstratas, para a fiel execução das leis. Portanto, o agente político, quando exerce essa prerrogativa, ele atua de forma predominantemente política. Resumidamente, as três características principais, não são as únicas, mas as três características que eu destaco para vocês são essas. Fundamento constitucional do poder regulamentar, o artigo 84, inciso 4. Segunda característica, quem é o responsável por esse poder regulamentar? O chefe do executivo. E a terceira característica, o poder regulamentar envolve uma tarefa predominantemente política, porque é exercida essa tarefa pelo agente político, pelo chefe do executivo. Bom, de outro lado, nós temos agora poder
regulatório. E essa expressão poder regulatório, ela sempre foi utilizada no direito administrativo nacional e comparado, mas eu diria que, especialmente a partir da década de 90, a expressão poder regulatório ganhou força e passou a ser debatida com mais ênfase na doutrina e até mesmo na jurisprudência. De modo que os manuais tradicionais, especialmente publicados até o início da década de 90, eles não costumam trazer um capítulo dedicado à regulação, um capítulo dedicado às agências reguladoras, até porque elas só foram criadas no Brasil em meados da década de 90, e também não falam, portanto, em poder regulatório. Então esse é um tema, essa é uma expressão que começou a ser utilizada de forma mais frequente e intensa no Brasil a partir de meados da década de 90, porque foi nesse momento, nesse contexto histórico, que o Brasil passou a conviver com as denominadas agências reguladoras. E as agências reguladoras exercem poderes regulatórios. Claro que não é apenas a agência reguladora, existem outras entidades similares que exercem poderes regulatórios, como a CVM, o Banco Central, que são duas autarquias federais que não são agências reguladoras formalmente falando, pelo menos não foram assim denominadas, mas exercem prerrogativas próprias de agências reguladoras, ou poderes muito similares, se não idênticos, com aqueles poderes, ou em relação àqueles poderes exercidos por agências reguladoras. Então, em relação ao poder regulatório, a gente pode dizer que, primeira característica, em relação ao seu fundamento constitucional, nós teríamos um fundamento, digamos, mais genérico do poder regulatório no artigo 174 da Constituição. Porque o artigo 174 da Constituição fala do Estado regulador, diz que o Estado vai atuar como regulador da economia e remete ao legislador infraconstitucional a definição dessa forma de atuação regulatória. Como eu disse, a partir de meados da década de 90, o legislador passou a criar autarquias regulatórias, agências reguladoras que exerceriam esse poder regulatório. Bom, além do artigo 174 da Constituição Federal, no artigo 21 e no artigo 177 da Constituição, nós teremos também duas normas específicas que vão tratar de regulação. No artigo 21, para telecomunicações, no artigo 177, para petróleo. Nós teremos então a Anatel e a ANP com fundamentos específicos no 21 da Constituição Federal, inciso 11, e no artigo 177, a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Mas, tirando essas duas normas específicas, o grande fundamento constitucional para a regulação e para o poder regulatório é o artigo 174, que fala do Estado regulador e remete ao legislador a tarefa de definir como vai ser feita a regulação. A segunda característica, quem exerce esse poder regulatório, bom, como eu acabei de adiantar, no Brasil, de forma predominante, quem tem exercido o poder regulatório são as agências reguladoras. A ANEEL, a Anatel, a ANP, a Anvisa, a ANTAC, a ANTT, a Ancine, ANA, a ANAC, etc. Essas agências reguladoras regulam seus respectivos setores. Atividades econômicas, serviços públicos delegados, concedidos. E ao regularem esses setores, exercem, portanto, poder regulatório. Como eu disse, não apenas agências reguladoras, mas também algumas entidades similares exercem também poderes regulatórios, como a CVM, Banco Central e outras entidades que também podem baixar normas nos seus setores, podem fiscalizar, podem aplicar sanções, resolver conflitos. E uma terceira característica, essa atuação regulatória, o poder regulatório, essa atuação regulatória ela é predominantemente técnica. Em regra exercida por agências reguladoras, a atividade regulatória vai ser exercida, portanto, por autoridades que teriam expertise naquele setor regulado. Então, fazendo uma comparação rápida e fechando esse vídeo, poder regulamentar e poder regulatório. Poder regulamentar, artigo 84, inciso 4 da Constituição. Poder regulatório, artigo 174 da Constituição. Poder regulamentar é exercido pelo chefe do Executivo, um agente político. Poder regulatório é exercido, em regra, por agências reguladoras. E, por fim, o poder regulamentar, ele envolve uma tarefa predominantemente política. E o poder regulatório, uma tarefa predominantemente técnica. Tá ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo vídeo.